Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vamos dizer juntos? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, creia somente. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, saiam todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Oremos. Senhor Jesus, essa palavra é muito preciosa. É uma palavra que demonstra cabalmente o teu amor, a tua graça, a tua divindade, Senhor, que tu eras o Messias para aquele povo, Senhor, e para nós também. Nos ajuda a extrairmos dessa palavra os mais belos princípios, os mais importantes princípios para nossas vidas, Senhor, que todos possam sair daqui abençoados nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia. Ele tinha passado o dia inteiro ensinando e disse para os seus discípulos: vamos atravessar o mar. No meio da travessia, uma tempestade. Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram apavorados: acorda, mestre, que nós vamos afundar. O Senhor não dá conta que nós estamos morrendo aqui, vamos morrer afogados. Jesus foi, acordou, acalmou a tempestade, parou com os ventos, acalmou os mares, olhou para eles: vocês não têm fé não? Puxa, que pequena a sua fé! E eles ficaram admirados. Chegaram na terra dos Gerazenos. Quando eles chegam lá, um homem endemoniado se joga aos pés de Jesus, e os demônios perguntam: você veio nos atormentar agora? Jesus pergunta o nome daquele demônio, ele diz: legião, porque nós somos muitos. Jesus expulsa os demônios daquele homem e permite que os demônios vão para os porcos. Os próprios demônios tinham pedido isso. Os porcos enlouquecem, dá a louca nos porcos, eles pulam no desfiladeiro e morrem. Os cuidadores dos porcos, eles ficam extremamente chocados com o que aconteceu e preocupados, porque eles iam ter que prestar conta do prejuízo que tiveram. Vão e avisam na cidade: olha, veio um cara aí, curou aquele homem que vivia aí gritando pelas masmorras, que vivia gritando pelos sepulcros, e jogou os demônios em cima dos porcos, e os porcos morreram e tomaram um maior prejuízo. Aí a cidade foi lá até Jesus, olharam, viram aquele homem são, viram Jesus, ficaram com medo e falaram para Jesus: área, nós não queremos o Senhor aqui. Jesus atendeu o pedido desses homens, foi embora. Aquele homem que foi curado seguiu Jesus, falou: deixa eu acompanhar vocês aí. Jesus não permitiu, ele não atendeu o desejo daquele homem, falou: olha, não, volta para a tua casa, volta para os seus e anuncia como Deus teve misericórdia de ti. Ok, beleza, ele voltou e anunciou Jesus por toda Decápolis. Então isso foi o que nós falamos nos episódios anteriores. Agora entrando no que nós lemos aqui. Jesus, depois que ele volta de novo, né, para onde ele estava, provavelmente para Cafarnaum. Vem o líder da sinagoga, Jairo. Ele se joga aos pés de Jesus e fala assim: Senhor, minha filhinha está à beira da morte. Então quem tem filhinho, filhinha, imagina o desespero daquele homem. Minha filhinha está à beira da morte, por favor, se o Senhor for até em casa e colocar as mãos sobre ela, ela será curada. Jesus atendeu o pedido. Jesus é incrível, porque os caras pediram para Jesus ir embora, Jesus foi embora. Os demônios pediram para serem colocados sobre os porcos, Jesus permitiu. E agora o líder da sinagoga chama Jesus para ir para a casa dele e Jesus vai. Então Jesus sempre essa característica de ir atender os pedidos. E no caminho, diz que uma mulher, uma multidão ia acompanhando a Cristo e acompanhando ao Senhor. E uma mulher, ela elaborou o seguinte plano na mente dela. Essa mulher, ela já padecia de uma hemorragia há 12 anos. 12 anos sangrando, 12 anos doente, 12 anos padecendo, 12 anos nenhum homem podia encostar naquela mulher. 12 anos aquela mulher era tida como imunda. 12 anos aquela mulher, ela estava totalmente enferma na sua sexualidade. Ela não podia ser encostada por homem nenhum. Ela não podia ser encostada por ninguém, nem pai, nem homem nenhum. Então ela já tinha um problema social muito grave, mas ela pensou assim consigo: se eu ao menos for por trás, sem ninguém perceber, devagarzinho, de boa, sem chamar a atenção, e ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela fez um plano na mente dela, e ela foi lá discretamente. Jesus está andando no meio da multidão, apertando para lá e para cá, tá, pá! Ele sente que alguém toca nela de uma forma diferente, e diz o texto que ele sentiu que saiu o poder dele. Saiu o poder dele, ele olha e fala: quem me tocou? Aí os discípulos mal educados, os discípulos assim grosseirões, os discípulos sem sensibilidade nenhuma, mais uma vez, né, eles já não bastava ter falado que o mestre não se importava com eles no barco, mais uma vez, todo mundo te toca e o Senhor me faz essa pergunta: quem que te tocou? Mais uma vez, a grosseria dos discípulos. E Jesus nem dá bola e
começa a olhar a cara do pessoal. Alguém aqui, põe alguém aqui, e olha. A mulher, ela fica apavorada, fica com medo, acho que no olhar de Jesus ela já sentiu, esse homem está olhando para mim, daqui a pouco ele vai me denunciar. E é assim, antes de ser denunciado é melhor você se entregar, é menos feio você se entregar. Ela foi, disse que ela toda trêmula, tremendo, foi e declarou toda a verdade, e explicou para todo mundo. Ela deu um testemunho: olha, eu estava assim, assado, tal, e eu senti que eu fui curada. E Jesus olha para ela e diz assim: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus deu o seu shalom sobre a vida daquela mulher. Muito bem. Aí ele continua caminhando até a sinagoga. No meio do caminho, vem uns homens já ao redor de Jesus, em encontro de Jesus, e fala assim para o Jairo: para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. O que Jesus faz? Ele pega, protege o Jairo, fala assim: não presta atenção no que esses caras estão falando, não dá atenção, não tenha medo, mas creia somente. Então percebe a proteção que Jesus faz? Não ouve essas palavras negativas. Vamos andando, vamos junto comigo aqui. Quando eles chegam na casa, diz que está um grande alvoroço, todo mundo está chorando, choradeira. Jesus vê aquela choradeira e fala assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Imediatamente, aquelas pessoas que estavam chorando começam a dar risada, começam a zombar. Daí você percebe que era um choro, provavelmente um choro falso, porque naquele tempo existiam, eu acho que existe até hoje, a figura aquela pessoa que chora profissionalmente em velório, sabe? Tem gente que não tem ninguém que chora, assim você paga para a pessoa chorar no velório. Tomara que no meu velório você chore de verdade, não precisa pagar ninguém, mas se ninguém chorar, não precisa pagar, não precisa ter essa figura do chorão oficial, do chorão profissional, porque eles deixam de chorar e rapidamente já começam a rir, porque eles acharam que Jesus estava contando algum tipo de piada. Já tem água aqui, mas obrigado, mesmo assim. Jesus vai, eles começam a rir. Jesus ele chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e expulsa, fala para todo mundo sair da casa. O termo aí, tirar da casa, é mais ou menos o termo que se usa para expulsar os demônios. Sai, bando de demônios, sai daqui que vocês não vão contribuir em nada. Vem só o Pedro, o Tiago e o João, os pais, ou seja, quem interessa? A quem interessa esse assunto? Ao pai e à mãe da menina e aos dois discípulos Pedro, Tiago e João. Por que Jesus chama Pedro, Tiago e João? São os mais chegados. Jesus tem um grupo de 12, dentro desses 12 eles têm 3 que são mais chegados dele, e depois vai vir 70, depois vai vir 120, enfim, mas ele chama um grupo menor de pessoas. Os maiores milagres de Jesus, ou boa parte das maiores sinais de Jesus, tinha pouca gente. Esse é um deles. Na transfiguração também, Pedro, Tiago e João. No Getsemane também, no momento do nosso sofrimento, Pedro, Tiago e João. Por que esses 3? Uma conjectura. Pedro era o líder dos apóstolos, João era o discípulo do coração, e o Tiago, que é o irmão de João, provavelmente, isso é uma conjectura, é uma homenagem a ele, porque Tiago vai ser o primeiro apóstolo a morrer, vai ser o primeiro apóstolo a ter o seu sangue derramado lá em Atos dos Apóstolos. Então Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina vão até onde ela está dormindo e ele dá uma ordem para ela. Veja, Jesus ele não precisa orar ao pai como a gente faz, porque ele tem autoridade. Quando a tempestade estava caindo, ele não pede: pai, para com a tempestade, que nem a gente faz. Não, ele fala com a tempestade e a tempestade para. Ele não fala: pai, eu te expulso em nome de Jesus, porque ele próprio é o Jesus. Ele manda sair, sai. E aqui a mesma coisa, ele dá uma ordem à menina que estava morta. Talitá cumi, levanta-te, menina, eu te ordeno. A menina levanta, a menina ressuscita. E aí Jesus, todo mundo fica ali maravilhado, espantado. Ele fala: não conta para ninguém. Mais uma vez Jesus tendo essa característica. Por que Jesus manda não contar para ninguém?
O texto não explica. A gente pode conjecturar, para que os homens não tivessem uma ideia errada dele, achar que ele é só um curandeiro. O texto não explica, mas o fato é que Jesus faz coisas maravilhosas às vezes e manda guardar segredo, não conta para ninguém. Depois essa menina levanta e o texto diz que ela começa a andar. Jesus fala: dá de comer para ela, alimenta. O que eu podia fazer eu fiz, eu ressuscitei. Dá de comer, vocês têm que fazer agora. Então a parte de Jesus ele fez, agora eles tinham que dar comida para ela. E aquela mulher, a primeira mulher que foi curada por Jesus, ela estava 12 anos passando por aquilo, a mesma idade da menininha que tinha 12 anos também. O Abner uma vez até me mandou um WhatsApp: pastor, não foi? Por que 12? Por que esse 12? Será que está relacionado? Provavelmente sim. 12 são as tribos de Israel. 12 eram os apóstolos, que eram os novos patriarcas de Israel. 12 é como se fosse um número assim de completude, de completo. Então talvez o texto queira dizer: essa mulher já sofreu tudo que tinha que sofrer, e essa menina agora ela viveu essa vida, ela morreu com 12 anos e agora vai começar uma nova fase na vida dela, porque ela está sendo ressuscitada em nome de Jesus. Pode ser algo desse tipo. O texto também não explica, é algo para ser investigado, mas o fato é que o evangelista ele nos diz isso, que a menininha tinha 12 anos e que a mulher tinha passado 12 anos enferma, e isso de alguma forma identifica essas duas mulheres com o povo de Deus, porque o povo de Deus é marcado justamente por este número 12, por serem 12 as tribos de Israel e por serem 12 o número de apóstolos. Então essa é a história e o resumo do que nós vemos aqui. Que lições que a gente pode extrair dessa história, irmãos? Prestando atenção nesse texto, uma coisa que me chama a atenção, de uma forma que não havia me chamado a atenção antes, e outras vezes que eu já havia pregado nesse texto, é o modo como a fé que recebe uma vitória, a fé que recebe um milagre da parte do Senhor, muitas vezes essa fé, não sempre, mas muitas vezes essa fé, ela define como que a coisa vai acontecer. Ela expõe, ela planeja como a coisa vai acontecer. Por exemplo, pensando a vida do Jairo, o Jairo ele disse assim: olha, se o Senhor for na minha casa, impor as tuas mãos sobre a minha filha, ela vai ficar curada. Ele não sabia que ela tinha morrido ainda. Ele não sabia. Se o Senhor for impor as mãos, ela vai ficar curada. E Jesus falou: beleza, essa é a sua fé? Eu vou na sua casa, eu vou impor as mãos na sua filha, e ela vai ficar muito mais que curada, ela vai ser ressuscitada. Mas Jesus não disse para ele, senão ia matar o homem do coração ali. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Veja, ela planejou em segredo, ninguém contou para ela. Ninguém falou para ela: faz assim, assado. Não, ela planejou na cabeça dela. Ela pensou assim: eu vou por trás dele. Veja, uma mulher não podia, no estado dela, ela não podia encostar em nenhum homem. Ela era considerada impura. Muitas vezes hoje um judeu ortodoxo, ele não te cumprimenta pegando na sua mão, porque ele não sabe se você está naqueles dias mulher. Então aquela mulher, ela planejou na cabeça dela. Ela falou: eu vou por trás, sem chamar atenção, sem fazer alarde, tranquilamente, vou lá e educadamente, eu não vou nem violar a lei, eu vou encostar só na veste dele e eu serei curada. Percebe que ela mesma elaborou os passos e os planos pelos quais ela faria para que ela fosse abençoada pelo Senhor. Então muitas vezes a fé ela age dessa forma, é a própria pessoa que estabelece os parâmetros pelos quais o Senhor irá abençoá-la. Lembra do centurião romano? Ele vai, se joga aos pés de Jesus e diz: olha, meu servo está à morte. Os judeus falam: ele é digno porque ele edificou uma sinagoga. Jesus ele vai lá e diz assim: vamos lá. O centurião fala: não se incomoda, não se incomoda, porque eu tenho um homem sob a minha autoridade. Eu digo assim, ele faz. Eu digo assado, ele vai. Se o Senhor diz apenas uma só palavra, meu servo será curado. E Jesus, tamanha fé
E Jesus fez de um modo tal que as próprias pessoas definiram como seria feito. Então a gente já viu testemunho de pessoas que falam assim: cara, eu vou me comprometer a jejuar durante tantos dias e o Senhor vai fazer assim, vai fazer assado, e acontece. Eu já ouvi testemunho de gente falar assim: eu vou em reuniões de oração assim assado durante tantas vezes, vou lá e o Senhor vai restaurar meu casamento, o Senhor vai restaurar minha saúde, e o Senhor vai lá e faz também. Então, muitas vezes a gente não precisa explorar isso de um modo tal que isso se torne uma campanha pública, mas é algo que você pode definir no teu coração. Basta você ter assim: eu tenho uma necessidade, eu tenho uma angústia, eu tenho alguma coisa aqui que não está legal. Você faz o quê? Você faz uma súplica a Deus, você faz um plano a Deus, e você vai e cumpre aquele plano diante de Deus, e o Senhor há de te abençoar em nome de Jesus. Então, essa fé que trabalha dessa forma, assim como que planejando e executando um plano na presença do Senhor, e correndo atrás, e indo para cima, porque vida é movimento, fé é movimento, fé não é ficar parado, fé é movimento, é uma fé que recebe a vitória, é essa fé que planeja, essa fé que pensa, essa fé que vai, pô, parece uma coisa absurda isso, tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, mas é a fé daquela mulher, e o Senhor honrou a fé daquela mulher, curando a vida dela, no nome dele. Então a fé que recebe milagre é uma fé assim, que planeja, que vai para cima, que ousa sair dos padrões aritméticos do momento, quebra os paradigmas e vai atrás da sua bênção. Foi o que essa mulher fez, foi o que o Jairo fez, os dois receberam a bênção na presença do Senhor. É uma fé que se arrisca. Veja, quem é Jairo? Jairo, ele é o líder da sinagoga. Quem são os líderes da sinagoga? Se você leu o Evangelho até aqui, e espero que você esteja lendo, que você é mais bem-aventurado ao ler o Evangelho do que ao ouvir o que eu estou dizendo, mas se você leu até aqui, você vai ver que os líderes de Israel estavam rejeitando Jesus até aqui. Os fariseus estavam rejeitando a Jesus. Então, quando Jairo, na cabeça humana, ele poderia pensar assim: cara, até agora eu só falei mal desse Jesus, os líderes de Israel falam mal dele, se eu procurar esse Jesus é capaz de orar, pô, agora você está me pedindo para eu curar a sua filha? Até agora todo mundo falou mal de mim, você não me defendeu? Mas ele se arrisca a ir até o mestre, ainda que for para ouvir um não. Às vezes as pessoas, por coisas muito menores, muito mais bobinhas, elas falam: eu não vou porque eu tenho medo de ouvir um não. Meu amigo, não você já tem. Não você sempre já tem para qualquer coisa. Não você já tem para conseguir uma porta de emprego. Não você já tem para, eu quero uma oportunidade para cantar, o pastor vai falar. Não você já tem. Eu quero namorar aquela menina. Não você já tem. Agora, se você não for lá e arriscar, quem sabe não sai um sim e um amém da boca daquela pessoa. Então ele se arrisca. Aquela mulher, ela poderia ter pensado assim: eu sou uma impura, estou 12 anos desse jeito, Deus não me ama, a lei me rejeita, nenhum homem me toca. Se eu for lá, aquele homem, do jeito que ele sabe das coisas, é capaz dele apontar o dedo para mim e falar: impura! E todo mundo sair correndo, e aquilo ser um breque na vida dela. Não, ela vai lá, ousadamente, com humildade, com gentileza, com amor, com carinho, e dá um toquinho nas vestes de Jesus, e ela é curada do seu mal. O centurião romano, o que é Roma? Roma é o opressor, é o dominador, o judeu é o dominado, o judeu é o escravo. O centurião romano, ele é um participante do exército romano, do opressor. Ele poderia pensar assim: eu vou procurar esse judeu, o judeu vai falar assim: o que você quer comigo? Você é opressor, você é romano. Ele foi, não, ele já tinha, mas ele foi e se arriscou e se humilhou. Os três se humilharam. O Jairo se manifestou publicamente. Ele poderia fazer que nem o Nicodemos. Nicodemos era um medrosão. Ele vai na calada da noite falar com Jesus, quando ninguém está vendo, para afinal pega mal o mestre Israel e falar com o rabino que todo mundo está falando mal. Então o Nicodemos vai procurar Jesus para falar de teologia na calada da noite. O Jairo não. Também o desespero é muito maior, né?
uma filha às portas da morte, quem não faria isso? Na frente de todo mundo, de toda a multidão, ele fala: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Olha só como o Senhor atende. Então, por isso que eu acho muito interessante, assim, quando as pessoas num culto público, elas se manifestam, elas abrem a sua boca, elas falam da sua necessidade diante do Senhor, sem se importar com quem está do lado, porque elas sabem que elas precisam. Foi o que Jairo fez: eu preciso, eu estou lascado. Ele não ficou tentando disfarçar nada. Ou a sua filha, você é o líder da sinagoga e a sua filha está passando, minha filha está morrendo, eu vim procurar aqui a cura da minha filha. E se manifestou. Deus tem bênção para quem se manifesta, tem bênção para o tímido também, porque aquela mulher, ela, quietinha, falou nada, foi quietinha, foi na dela, silêncio, ninguém percebeu. Tanto é que os patetas ficaram perguntando: quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Ninguém percebeu. É aquela pessoa que entra no culto muda e sai calada. Ela tentou entrar no culto muda e sair calada, não foi? Ninguém. Aqui dá para perceber, numa igreja mais cheinha já não dava mais para perceber. Quem é essa mulher? Ela foi lá quietinha, tocou, recebeu sua bênção. Deus tem bênção, tanto para o que se manifesta como para o tímido. Mas o fato é que ela teve que sair de uma certa zona de conforto e ir lá se arriscar. Arriscar uma rejeição, sim, mas ela superou essa barreira em nome de Jesus. Então, a fé que alcança o milagre, ou que alcança a sua vitória, ela supera barreiras. Aquele Jairo, ele tinha uma barreira religiosa. Quem é esse Jesus? Esse cara parece que é um herege, é um falso profeta. É o que a religião está dizendo a respeito de Jesus naquele momento. Ele, como líder religioso, poderia ficar meio assim. Os fariseus não gostam dele, parece que os saduceus, os escribas também não. Então ele tem que superar uma barreira de cunho religioso. Aquela mulher, ela tem que superar uma barreira de cunho social. Por quê? Porque ela é impura e as pessoas não podem tocar nela. Era inclusive uma prescrição da própria lei. Mas quando uma pessoa, num estado de desespero, uma filha às portas da morte e 12 anos de enfermidade, já gastou todo o dinheiro, os dois já chegaram num estado de desespero. Então, quando se chega no estado de desespero, humilhe-se diante de Jesus, supere todas as barreiras e vá atrás da sua bênção, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é muito misericordioso e bom. Esses irmãos, esses homens do Evangelho que alcançaram a sua bênção, um outro padrão que a gente vê é que eles se manifestam publicamente. Veja, o Jairo, ele teve que confessar a sua necessidade publicamente diante do Senhor. A mulher, embora ela tenha tentado entrar muda e sair calada, quando Jesus ele percebe que saiu o poder dele, ele se volta e fala: quem foi que me tocou? Para fazer o quê? Justamente para fazer com que essa pessoa publicamente venha e se manifeste. Você ganhou um milagre, não pensa que você vai sair daqui calada, não. Você vai ter que falar para as pessoas ouvirem o que aconteceu. Então essa fé que recebe, que alcança uma bênção, uma vitória, ela se manifesta em meio ao público. Ela se manifesta publicamente. Por quê? Porque existe uma estrutura da bênção. A bênção, ela cumpre uma estrutura. Qual é a estrutura da bênção? Súplica, a bênção e a ação de graça. Irmãos, todas as vezes que alguém alcança algo nas Escrituras e que aquilo realmente é uma bênção, cumpre esse esquema: pedido ou súplica, vitória e ação de graças. E Jesus não deixou aquela mulher sem que ela chegasse a esse terceiro padrão: ação de graças, porque ela suplicou de uma forma silenciosa, recebeu, agora glorifica ao Senhor.
Aconteceu, Lucas ele relata um ato, uma situação em que 10 leprosos vão até Jesus. O Senhor cura os 10, 9 vão embora e um volta para agradecer. Então 10 suplicaram, 10 receberam a cura, 9 foram embora. Só um, que não era judeu, procurou Jesus e agradeceu. Jesus olhou para ele e falou: mas e o restante que foi curado? Só eu estou aqui. Pois bem, meu filho, a tua fé te salvou. Os outros tiveram uma cura temporária. Aquele homem, além da cura, teve a salvação também. Então 90% das pessoas que se manifestam, que se relacionam com Jesus, é de uma forma assim. Elas recebem uma bênção, recebem aquilo que procuravam e ó, x-bom. Mas aqueles que ficam, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Porque eles cumprem o quê? Eles cumprem todo o processo da bênção: súplica, vitória e ação de graças. E ação de graças. E esse é um ciclo que o Senhor quer sempre se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. A fé que alcança vitória, irmãos, ela procura sair de ambientes de muita negatividade. Porque quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a gente percebe que vieram algumas pessoas de forma assim, às vezes até bem intencionada. É racional, está tudo certo. Para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Morreu mesmo, verdade. Talvez eles não estivessem mal intencionados. Eu não sei para que falar assim: para de incomodar o mestre, né? Muito bem. E aí depois eles estão caminhando, continuam ouvindo Jesus. Ele, cara, não dá atenção porque eles estão ouvindo, creia somente, não tenha medo. Quando eles chegam no lugar, um monte de gente chorando, Jesus fala: ela não morreu, somente dorme. Eu não acho que Jesus estava ali, tipo assim, fazendo um jogo de palavras. Tipo assim, dormir, morrer, para mim é a mesma coisa. Eu não acho que seja só isso. Mas acho que é uma forma de confortar também o coração do Pai, que está do lado, para preservar. Aí o pessoal, eu fiquei me imaginando nessa cena. Eu estou chorando, minha filha morreu, calma. Ela só dorme. Ou uma pessoa que eu gosto muito, estou chorando. E alguém fala: calma, ela não morreu. Cara, eu não vou começar a tirar o sarro da pessoa. Eu falei: sério? Será? Puxa vida, tem certeza? Eu não vou começar a rir do jeito que aquelas pessoas fizeram. Mas aquelas pessoas começaram a rir de Jesus. Aí o que Jesus faz? Fora todo mundo daqui, sai daqui. Vem comigo somente o Pedro, o Tiago, o João e os pais da criança, que é eles que interessam que eu vou fazer aqui. Vocês não vão presenciar nada. Então, na medida do possível, meus irmãos, é sempre bom deixar um ambiente de negatividade que você tem ao seu redor, muitas vezes, que falam: não vai dar, não vai conseguir. Tira isso da sua cabeça, porque isso não vai fazer bem para a sua fé. E Jesus protegeu aquele homem, falou: cara, não dá atenção para o que eles estão falando, não, creia somente, creia somente. A gente sabe que um discernimento desse é um discernimento espiritual muito importante que a pessoa precisa ter, muito importante. Porque de fato, às vezes, nem sempre aquele que diz não está errado. Nós estudamos aqui sexta-feira, quando o rei Acabe perguntou se ia à guerra, diz que 400 profetas disseram: vai à guerra que você vai vencer. E um profeta disse, o Micaías falou: não vai que você vai morrer. Ele preferiu ouvir 400 do que ouvir um. No caso ali, o Micaías era a voz negativa, mas era a voz que estava certa, era a voz daquele que tinha razão. Pastor, como é que eu vou discernir um negócio desse então? Onde é que eu vou discernir um negócio desse? Aposta na bondade do Senhor. Aposta na bondade do Senhor. Aposta naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é bom. Aposta naquilo que agrada ao Senhor. Acabe não estava agradando ao Senhor com uma vida idolátrica, impura e imunda, mas agrada ao Senhor trazer vida onde havia morte. Agrada ao Senhor. Então, sai do meio das palavras negativas, meu amigo. Sai!
no meio das palavras negativas, porque senão vai fazer o quê? Vai querer te segurar. E aí, aquilo que você já estava conquistando, aquilo que você já estava avançando na caminhada do Senhor, pode ficar para trás. Eu acho que isso é importante, sabe, irmãos? Porque eu fico imaginando se o Jairo tivesse, minha filha morreu, e saísse correndo. Já era. Ou então, o pessoal começa a dar risada do Jairo, do Jesus, porque ele está morrendo. Por que você está dando risada? E quebra o pau com todo mundo. Sai quebrando o pau com todo mundo. Quebra o pau, por que você está rindo? Sai quebrando o pau. Olha o pau come, quebra tudo. Não adianta nada. Não adianta nada. Segue Jesus, segue a palavra de fé. Sai do meio do ambiente negativo, que esse ambiente não tem nada para você. Sai dessa terra, povo meu, porque nela não encontrará lugar de descanso. Já disse o profeta. Então saia desse ambiente negativo, não deixa ser envolvido por essa negatividade em nome de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso que geralmente a espiritualidade cristã ela foi um pouco que contaminada por algumas noções, como se fosse assim uma dimensão somente espiritual, etérea, tipo assim, lá nas nuvens, algo assim, é como se já tivesse nascendo uma asa no cidadão. Eu acho que isso veio do platonismo, que influenciou o movimento monástico, sabe, esses caras que largam tudo, vão viver que nem monge, tipo assim, não como nada, não como muito, não tenho relações sexuais, nada contra, é até uma forma de vida atrativa, mas às vezes isso vem de uma carga muito negativa daquilo que é a própria humanidade, a experiência humana. Mas Jesus, ele é tão interessante assim, porque ele restaura a vida das pessoas naquelas coisas que são as mais primordiais da vida humana. Aquela mulher, ela foi restaurada na sua sexualidade. Ela não podia ser tocada mais por nenhum homem. Ela não podia ter relações sexuais com ninguém, com homem nenhum. E o Senhor restaura a sexualidade dela, para que ela possa tomar posse da sua própria sexualidade e fazer dela o que quiser. Inclusive, se não quiser ter relação com ninguém, não teria com ninguém também, mas isso por vontade própria, não por causa de uma imposição biológica, não por causa disso. E Jesus restaura a sexualidade daquela mulher, ela restaura, ela fica bem com o seu próprio corpo, ela fica bem com o seu próprio ser, porque a dimensão do corpo para o Senhor Jesus é uma dimensão sagrada também, boa, porque foi Ele que criou. Então, a sexualidade no seu devido lugar, naquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, é uma coisa boa, é uma coisa boa. Então aqueles que pela palavra do Senhor se unem em casamento, em relação, e vivem a sua sexualidade, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, é uma coisa pura. Bem-aventurado entre todos é o leito sem mácula. Jesus disse, é uma coisa boa. Sexo é uma das coisas melhores da vida, da sexualidade do corpo humano, e o Senhor restaurou isso na vida daquela mulher. E ainda que ela não quisesse ter com ninguém, mas agora era algo que ela decidiria, que ela optaria, algo que ela não tinha condições de optar antes. Aquela mulher não era mais impura, em nome de Jesus. Então, sexo não é uma coisa impura, é uma coisa boa, é o modo como se faz que é errado muitas vezes aos olhos do Senhor, mas no contexto de um amor verdadeiro, de um casamento, é uma coisa boa, é uma coisa boa, é uma coisa saudável, é uma coisa boa, e Jesus restaura isso na vida daquela mulher. Uma coisa boa, não é? É uma coisa boa, não é? Dá um sorriso aí, é uma coisa boa, não é? Puxa vida, muito bem. E tem que ser uma coisa boa na vida de um casal, tem que ser uma coisa boa. Jesus, sem pastor, não está bom no meu casamento, pede para Jesus que Ele cura essa área. Meu casamento não está muito bom, pede para o Senhor curar também. Não despreza essa área não, porque o Senhor não despreza. E o Senhor, quando cura aquela moça, aquela menina, uma estava doente com um fluxo de sangue que nunca acabava. No outro, acho que o fluxo de sangue nem tinha começado ainda.
era uma criança ainda, uma menina. Mas quando ele cura e essa menina anda, o que ele fala? Dá de comer para ela. Então, o Senhor restaura a dimensão da mesa para aquela menina comer. Que coisa boa é comer! Olha, Jesus restaurando duas áreas maravilhosas da vida: sexo e comida. Glória! 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 Coisas da vida. Põe ela para comer, senta ao redor dessa menina, senta junto com ela, dá um sorvete para ela, dá um doce para ela, faz uma comidinha para ela, faz um suco para ela, porque é bom. Dar a vida para ela eu já dei, agora quem deve dar comida é você. Então Jesus restaurava a área da sexualidade daquela mulher, restaura a área da alimentação, da mesa e da comunhão, porque a santidade e a espiritualidade, segundo as Escrituras Sagradas, não é um ET que vive aí de uma forma aí esquisitão, né? A gente fala que crente é esquisitão. Não! A dimensão da espiritualidade é uma vida plenamente integrativa da pessoa com a sua sexualidade, com a sua alimentação, com a sua comunhão junto com a sua família, uma vida entre amigos. Porque Deus é uma comunidade de amigos, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor vem para restaurar o quê? A amizade, a comunhão. Estar sentado ao redor da mesa com amigos, com gente que a gente ama. Que coisa melhor que tem do que isso? Que coisa melhor que tem que isso? E nós vivemos uma sociedade tão louca, tão doida, que às vezes essas coisas simples, básicas da vida, elas ficam perdidas por aí, porque as pessoas estão malucas, estão crazy, estão doidas. Sendo que essa coisa da vida, da dimensão corporal, da dimensão relacional, isso é o básico da vida. Eu costumo dizer, se eu estou bem com a Andréia, eu estou bem com tudo, que cai o mundo, que se dane, que se dane! Se eu estou bem com a minha esposa, que se dane o mundo! Entenda o que eu quero dizer, eu não quero que o mundo se dane. Mas é que eu estando bem na dimensão da minha vida afetiva, na minha sexualidade, na minha condição de homem, com a minha esposa, o resto a gente leva. A gente leva. Ou você na sua própria dimensão individual, pessoal, pastor, eu não sou casado, eu não sou casada. Você é casada com o Senhor. Estando bem com o Senhor, está bem com tudo, com tudo. Então o Senhor nos restaura para uma vida, a simplicidade das coisas. É poder sentar numa mesa com gente que a gente ama e viver bem, e viver feliz. A vida não tem outro sentido além desse. A amizade, o amor, os relacionamentos. Os relacionamentos. O Senhor levanta alguns super-heróis, algumas pessoas superpoderosas na vida e na sociedade, na história, e precisa de pessoas assim, um John Wesley, um Charles Finney, um Jonathan Edwards, um Zabibar, precisa mesmo. Mas o grande barato da vida é isso que Jesus fez na vida dessas pessoinhas aqui, dessas mulheres, é restaurar essa dimensão, sua dimensão, sua dignidade como mulher, de poder encostar e ser encostada, abraçar e ser abraçada, coisas simples da vida. Tudo isso que existe, irmãos, polícia, carro, sociedade, asfalto na rua, tudo isso só tem um sentido se você puder entrar dentro da sua casa, fechar a sua porta e viver bem com a sua família. Só isso. Porque esse é o grande barato da vida. É você poder estar bem consigo próprio, com o seu próximo, com os seus irmãos, com a sua família, no seu núcleo pessoal. E claro, quando eu digo assim que se dane o mundo, eu não quero que o mundo se dane, porque eu vou chorar pelo mundo também. Eu vou me entristecer por aqueles que não vivem e ainda não conhecem essa dimensão. Mas o que eu quero dizer é que possivelmente eu só poderei fazer isso de uma maneira mais efetiva se eu mesmo estiver integrado nessas áreas que eu falei aqui, na presença do Senhor e na presença dos irmãos também. Então, Jesus é maravilhoso por causa disso.
porque Ele restaura a dignidade onde já não havia mais, Ele cumpre as expectativas da esperança, ainda que muitas vezes Ele permita um sofrimento e a dor alheia, mas Ele está ali dando consolo, Ele está ali em comunhão, Ele está ali restaurando as áreas integrativas de cada pessoa e restaurando a dignidade do homem e da mulher feito à semelhança e imagem de Deus. Ele é maravilhoso, e é maravilhoso mesmo, e bom para nós é que jamais nós abandonemos o barco com Cristo, nós continuemos com Ele em comunhão, em nome de Jesus Cristo, porque essa é a fé que encontra a vitória na presença dEle, em nome de Jesus. Que nós possamos, na imperfeição das minhas palavras, mas a minha oração é que nós possamos usufruir do melhor de Jesus para as nossas vidas, hoje para todo sempre. O mundo, como diz as Escrituras Sagradas, está se desgastando em tudo quanto é mal, em tudo quanto é triste. Os irmãos saem pelas ruas de São Paulo e não precisam ir muito longe, perto da gente, porque é uma dimensão da simplicidade das coisas que as pessoas perderam ali e acabam colocando os pés pelas mãos e perdendo tanta coisa boa. Mas que nós possamos estar sempre ligados à videira em nome de Jesus, por amor a Ele, para que nós possamos sempre usufruir do melhor na presença do nosso Mestre, porque Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.